Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo à reunião de homens da Igreja Assembleia de Deus Ministério Cairós na Tijuca. Você quer saber o que as missões dadas por Deus para o Gideão têm a ver com a sua vida moderna? Aguarde um instantinho, já falaremos sobre isso. Olá, meu nome é Avelino Ferreira e eu sou líder do Ministério de Homens da Igreja Assembleia de Deus Ministério Cairós. Nossa igreja fica na rua São Francisco Xavier, número 94, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Nossa programação, todo domingo, 9h30 da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical, seguida do nosso culto matinal. Domingo também, 19 horas, temos o nosso culto da família. Toda quarta-feira, 19h30, nós temos o nosso culto da vitória. Segundo sábado de cada mês, 19h30, nosso culto jovem. A última de sexta-feira de cada mês, 19h30, nós temos a nossa reunião dos homens que está sendo realizada aqui de forma virtual. E também, o último sábado de cada mês, às 16 horas, nós temos a reunião do Ministério das Mulheres da Cairós. Nesse momento, nós não estamos com a nossa programação completa, nós estamos retomando e reabrindo a igreja com todo o cuidado que devemos ter nesse momento. Nossos cursos estão limitados a no máximo 50 pessoas e tem que ser feito através de uma inscrição prévia, que é divulgada nas nossas redes sociais. Esperamos em breve poder retomar presencialmente todos os nossos cultos, todas as nossas reuniões, para realmente nós estarmos em comunhão direta ali com os nossos irmãos. Esse seria o nosso encontro presencial referente ao mês de junho. Infelizmente, ainda não estamos podendo ter os nossos encontros, nossa reunião dos homens da Cairós. Mas graças à tecnologia, a gente consegue propagar aqui a palavra de Deus. Antes da gente começar, eu vou convidá-lo a fazer uma pequena oração para que esse encontro seja abençoado e abençoador na vida de cada irmão que esteja vendo esse vídeo. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus amado, te agradeço, Pai, por todas as coisas, Senhor. Deus engrandecido e louvado seja o teu santo nome, Pai. Deus querido, Deus amado, eu te peço, Senhor, abençoe a vida de cada irmão que está vendo esse vídeo, Pai. Pai, que esse vídeo seja luz, onde quer que ele seja tocado, Senhor. Pai querido, Deus amado, nós te pedimos, Pai, que esteja conosco em tudo que nós fizermos, Senhor. Que o Senhor vá à frente, Deus Pai, e cada passo nosso antes venha um passo do Senhor, venha a direção de Deus nas nossas vidas. Te agradecemos por todas as coisas, te agradeço por cada irmão que está aqui, te agradeço pela família de cada irmão. Protege, Senhor, nossas famílias, livra elas desse mal, Deus Pai. Livra a nossa família desse coronavírus, Senhor. Te agradeço por todas as coisas e te peço, Senhor, continue conosco. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico que vamos utilizar hoje está lá em Juízes 6, 13 e 14. A versão que eu vou ler, Almeida Revista e Atualizada, ARA. Diz assim na palavra de Deus. Respondeu-lhe Gideão: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então virou-se o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Eu gosto também da nova versão internacional, a NVI, que diz o seguinte: O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Para a gente entender como é que a gente chegou nesse momento de Gideão, a
a gente tem que voltar um pouquinho na história, entender o que estava acontecendo ali para compreender o contexto dessa ordem do Senhor. Lembra? O Deus libertou o seu povo através de seu servo Moisés do Egito. E lá em Números 33, 51 até o 55, Deus vai dar uma ordem muito específica para o povo de Israel. O que ele vai dizer? Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruirei todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nelas habitareis, porque esta terra eu vos lá dei para possuirdes. Herdareis a terra por sorte, segundo as vossas famílias, a tribo mais numerosa dareis herança maior, a pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, este lugar lhe pertencerá. Herdarei segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar-se-vos-ão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra que habitardes. Ou seja, o Senhor Deus deu uma ordem muito específica para Israel ainda no tempo de Moisés. Quando vocês chegarem a Canaã, é para vocês chegarem lá e remover, exterminar todo o povo que ali estiver. Moisés não vai chegar a entrar em Canaã. Essa ordem, vai ser dada para Josué. Josué vai ser o conquistador, aquele que vai ter a obrigação, a determinação de fato, entrar na Terra Prometida e dar posse ao povo de Israel. E Josué faz isso muito bem. Ele entra na Terra de Israel, enquanto ele é vivo, ele cumpre a palavra do Senhor. E Josué, antes de morrer, ele pede para que o povo repita com a ordem do Senhor e concorde com a ordem do Senhor. E o povo repete aquela ordem e diz: vamos cumprir a vontade de Deus. Só que logo depois que ele morre a geração de Josué, a gente já vê que as coisas não se cumprem exatamente como deveria ser. Por quê? Quando você começa ali ler em Juízes, já no primeiro capítulo, no versículo 21, já começa ali, os benjaminitas já não expulsam os jebuseus, o pessoal de Manassés deixa o pessoal de Bet-Sean. Quer dizer, o povo de Israel não cumpre a ordem do Senhor, não expulsa aquele povo dali, começa a fazer aliança, porque fulano tem carro, porque a gente pode ter escravos agora, e vai deixando aquele povo permanecer ali. É aquele famoso, não tem problema nenhum, o que tem? Isso se repete até no dia de hoje. Por exemplo, eu sou um homem cristão, mas xingo muito palavrão. Aqui em casa parece um jogo do Maracanã. Eu xingo toda hora. Mas o que tem? Eu sou um cristão, mas eu gosto de beber. Eu bebo bebida alcoólica. O que tem? São os pecados que a gente vai cometendo aos pouquinhos e vai acostumando a gente com o pecado. Assim estava esse povo lá de Israel. O que tem? A gente pode se aproveitar desse povo. O que tem? Eles já estavam aqui. O que tem? Eles têm carros. E vai se acostumando ao pecado. Infelizmente, aquele povo, aqueles povos todos que ficaram ali, acabaram sendo laços para Israel. E realmente levaram eles para o pecado. Desviaram Israel dos caminhos do Senhor. O livro de Juízes vai contar a história de 12 juízes. 6 juízes maiores, 6 menores. Além deles, também são considerados juízes Eli e Samuel. Esses dois estão no primeiro livro de Samuel. Importante notar também que em todo o livro de Juízes há um ciclo, que é conhecido aí como o ciclo de Juízes. A gente, para falar sobre o ciclo de Juízes, a gente tem que lembrar que nós servimos a um Deus que ele é amoroso, piedoso, misericordioso, mas ele também é
justo. Ele não é como um pai bobão, né, que o filho faz besteira e passa a mão na cabeça e está tudo bem. Se você anda nos caminhos do Senhor, Ele é justo com você. Se você não andar no caminho do Senhor, Ele continua sendo justo com você, né? Ele vai pagar de acordo com as suas ações. E o ciclo de juízes revela como isso funciona. Primeira coisa, o povo de Israel faz o que o Senhor reprova. Ele anda nos caminhos daqueles povos que eles não expulsaram de Canaã. Eles se convertem a seus deuses, eles começam a seguir os postes ídolos e se prostituem com os deuses daqueles povos. Estão fazendo as coisas que o Senhor, que está em desacordo com a vontade do Senhor. Então, Deus é justo, entrega Israel na mão dos outros povos. Aqueles mesmos povos que eles não expulsaram vão ser julgos sobre Israel. Israel é oprimido, Israel é realmente ali maltratado. E em determinado momento, Israel vai clamar, vai pedir um socorro, vai pedir um alívio ao Senhor. Deus, sempre misericordioso, vai levantar um juiz, ou seja, ele vai levantar um homem e uma mulher para justamente pelejar por Israel. Israel finalmente a salva, aquele juiz morre, enquanto ele é vivo, né, o povo se lembra do Senhor, se lembra da opressão que foi tirada do povo através daquele juiz, mas infelizmente, quando o juiz morre, aquele povo volta a fazer o que o Senhor reprova, volta a seguir outros deuses, e o ciclo vai se repetindo durante todos esse livro de Juízes. É interessante notar que esse não é um ciclo que fica só se repetindo, se repetindo, se repetindo. Ele, na verdade, é um ciclo vicioso. Né? Cada vez que o povo se desvia dos caminhos do Senhor, a opressão vai ficando cada vez maior em cima deles. E o juiz, por sua vez, que é levantado, também vai tendo cada vez menos características próximas com Deus. Gideão é o quinto juiz levantado por Deus. E ele chega, né, num momento onde Israel está com uma opressão terrível em cima deles. Vamos ver lá o que diz Juízes 6, 2 a 4. Diz o seguinte: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Ou seja, nesse momento, a opressão do povo midianita está tão grande que Israel teve que se esconder em covas e cavernas. E não era só isso. Contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Ou seja, realmente naquele momento ali a opressão contra o povo de Israel era enorme. Eles não podiam nem plantar, né? Porque vinha o midianita e tomava tudo. E era uma opressão tão grande que vejamos bem onde Deus encontra Gideão quando fala com ele. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás Abierzrita, e Gideão, seu filho. Então, malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Por que ele estava malhando trigo no lagar? O lagar é o lugar onde você faz a prensa das uvas. Ele estava ali justamente escondido. Ele estava guardando o alimento ali, escondido, para que se Midian chegasse, eles não levassem o trigo ali, que vai justamente servir para as pães, né? E várias coisas que eram a comida do povo de Israel naquela época. Então, o momento que chega o anjo do Senhor para falar com Gideão, Gideão estava escondido. E aí, Gideão recebe a sua missão, né? Como nós já lemos lá em Juízes 6, 12 a 14, no nosso texto base.
É interessante que Gideão, né, a gente espera, não, ele era um juiz, né? A resposta dele não é uma resposta confiante, não é uma resposta de uma pessoa que de fato, né, pega aquele negócio e diz, deixa comigo que eu vou fazer. Né? Tanto que na sequência, quando a gente vai ver lá Juízes 6, 15, 16, olha o que Gideão diz para Deus. Ele disse, ai, Senhor meu, com que livrarei de Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu menor na casa dos meus pais. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. É interessante que, para nós, uma resposta covarde de Gideão, mas ela revela algumas coisas interessantes. A primeira coisa que ela revela é que Gideão reconhece que ele está falando com o enviado do Senhor. Ele está ouvindo uma palavra do Senhor, ou seja, era um homem que ainda guardava no seu coração a palavra que vinha dos seus antepassados. Tão só ele guardava isso, que logo na sequência, né, ele pega lá bois, 10 homens, ele vai derrubar o postíbulo que era do seu pai. Então ele vai ser chamado de Jerubaal, ou seja, ele de fato ainda era um servo do Senhor, ele ainda reconhecia aquele Deus como Senhor da vida dele. Mas realmente, quando Deus manda pra gente dar uma ordem para nós, é normal que a gente sinta um pouco de medo. Gideão teve medo. Tanto é verdade que logo na sequência ele vai pedir 3 provas para o Senhor, para dizer se é isso mesmo que o Senhor quer, se essa realmente é a missão que é dele. A primeira prova que ele vai pedir logo na sequência tem a ver com um holocausto que ele vai oferecer. Segunda prova que ele vai pedir de Deus, ele vai pôr lá a lã na eira. Né? Vai pedir, Deus, se é você mesmo que isso vem do Senhor, né? Então eu peço para que caia o orvalho e caia apenas na porção de lã e todo o resto esteja seco. E assim Deus faz, quando ele aperta aquela porção de lã, diz que ele coleta um cálice, uma taça cheia d'água. Né? Depois ele ainda pede mais uma prova de Deus. Ele fala, Deus, agora faz ao contrário, eu vou deixar aqui a porção de lã em cima da eira, que todo o resto esteja molhado e que apenas a lã esteja seca. E assim Deus faz, provando que ele é Deus de tudo e que realmente aquela missão foi dada para Gideão. E o engraçado dessa história é que parece que Deus resolve mexer ainda mais com Gideão ali, com a coragem dele. Porque Gideão vai convocar o povo para fazer essa missão, para cumprir essa missão de expulsar o midianita, e ele vai chegar a juntar 32 mil homens. É um bom contingente. Infelizmente, do outro lado, diz a palavra do Senhor que eles eram como gafanhotos. Né? Não existe um exército que não se pode contar, diz que seus camelos eram inumeráveis. Né? Mas Gideão, naquele momento, tinha ali 32 mil homens a favor dele. Mas Deus fala para ele assim, olha, são muitos os homens que você tem. Faz o seguinte, todos aqueles que estão com medo, pode mandar voltar para casa. Gideão vai, fala as palavras do Senhor, e naquele momento, 22 mil homens vão embora. O contingente dele cai de 32 mil para apenas 10 mil. Não satisfeito, Deus ainda fala para ele, olha, ainda é muita gente que você tem. Manda esse povo beber água. Aqueles que se ajoelharem, né, para beber água, você manda embora. Aqueles que pegarem a água na mão e tomarem a água, né, lamberem como um cachorro, né, está escrito na palavra de Deus, esses vão permanecer no exército. E para talvez tristeza e ansiedade de Gideão, apenas 300 homens fizeram isso. Ou seja, Gideão teve em questão ali de dias, seu contingente reduzido em mais de 99%. Ou seja, menos de 1% daqueles 32 mil homens que começaram iam entrar na batalha com Gideão contra um exército de gafanhotos com camelos inumeráveis. Você não precisa ser nenhum general 4 estrelas para saber que isso não é uma boa notícia.
Gideão teve medo de continuar. Gideão teve tanto medo que quando Deus acorda ele e fala, olha, essa noite eu vou te entregar os midianitas na tua mão, você ainda está com medo. Deus conhece o nosso coração. Não importa a cara que a gente faça de valente, Deus conhece o nosso coração e conhecia o coração de Gideão também naquele momento ali. Então o que Deus fala para Gideão? Olha, se ainda temes atacar, desce tu com teu moço Purá ao arraial e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial de Midian. Então desceu ele com seu moço Purá até a vanguarda do arraial. Ali tinha 2 exércitos, os midianitas e os amalequitas. Gideão estava ansioso, com medo. Imagino, né, aqui não diz isso na palavra de Deus, é uma imaginação minha, que ele devia estar ansioso ali, preocupado, sem dormir, né, que ele tinha que atacar 2 exércitos com apenas 300 homens. Né. E Deus, conhecendo o coração dele, fala, olha, pega seu moço, vai lá, escuta o que estão falando a seu respeito. Né. E ali ele ouve um soldado falando com outro e toma coragem, ou seja, Deus sabia que ele precisava ouvir aquilo. Sabia que ele precisava aquilo ali para ter coragem. E Gideão, contra todas as probabilidades, com apenas 300 homens contra 2 exércitos, obteve vitória, porque seguiu a palavra do Senhor. E o que a missão de Gideão tem a ver com a sua missão? Porque Deus deu a todo homem cristão ordens muito claras e muito explícitas que nós temos que seguir. Gostaria de convidá-lo para ler Efésios capítulo 5. Eu vou ler os versículos 23 e 25 primeiro e depois vou ler do 28 ao 31. Deus manda que o homem cuide do seu núcleo familiar. Você, sua esposa e seus filhos. Diz assim a palavra do Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Você, irmão, está disposto a se entregar pela sua mulher? Muitas vezes a gente vê esse versículo sendo deturpado por aí para que os homens ocupem uma posição de tirania na sua casa. Não é isso que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor te incumbe, homem, de ser o cabeça da casa, a liderança espiritual do seu lar, mas não te dá permissão para abusar da mulher. Ela é copartícipe, coluna do seu lar. Você está disposto a entregar a sua vida por ela, como Cristo entregou pela igreja? Pense bem nisso. Uma segunda parte que eu gostaria de continuar lendo ainda em Efésios 5, continuando aqui as obrigações do homem com a sua esposa. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os 2 uma só carne. Ou seja, quando Deus olha para você, Ele não vê mais você sozinho. Ele vê você e sua esposa como se fossem uma só carne. Eu gosto de trazer aqui a analogia que o pastor Ednei trouxe há pouco tempo, quando ele deu uma aula sobre Efésios. O purê de batatas e a batata frita. A batata frita, ela está junta. Você pode separar. Mas você encontrou a sua batatinha e vocês 2 juntos fazem um purê. Vocês estão unidos. Nos olhos de Deus, vocês são uma coisa só, indissolúvel, inseparável. Aquilo que Deus uniu, jamais separe o homem. A segunda ordem dada por Deus para nós, os homens cristãos, relacionada aos nossos filhos. Efésios 6,4 vai dizer o seguinte: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor.
Eu acho sempre de lembrar, lendário, né, conhecido e deve ser sublinhado na sua Bíblia: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. E aí eu te pergunto, meu querido irmão homem, como você tem feito e exercido a liderança espiritual no seu lar? Você faz uma liderança ativa ou você está deixando a vida te levar? Existe uma diferença muito grande quando você exerce a sua posição como servo de Deus, cabeça do seu lar, e quando você delarga, não é nem delega isso para outras pessoas. Deixa que a mãe cuida, que uma tia cuide, e por aí vai. Existe uma diferença muito grande se você delega ou delarga. Vou dar um exemplo para vocês. Logo quando minha filha, né, eu tenho 2 filhos, a minha filha era pequenininha, a gente estava ensinando ela a fazer a oração na hora do alimento. Né? Então ela começava, ainda travava, né, Senhor Jesus, abençoe esta comida, travava, a gente ajudava ela ali. Ela me via fazendo essa oração pelo alimento, ela via a mãe dela fazendo a oração pelo alimento, e isso para ela serviu de exemplo para a vida dela. Agora, quando ela está mais velha, já chegou aos 7 anos, a gente delegou a ela a responsabilidade de orar pelas refeições. Então ela ora pelas refeições aqui em casa, pelo menos em algum dos pontos, né, o café da manhã, o almoço, o jantar, ela que vai fazer a oração pelo alimento. E também a oração da noite. E ela tem o irmãozinho dela, né, tem o nosso pequeno Miguel, com 2 anos de idade. E agora está na vez dela ensinar o irmão dela a como fazer a oração pelo alimento. Quando você delega alguma coisa, a responsabilidade ainda é sua. Você tem que instruir a pessoa que vai fazer aquela função e tá ali para apoiar. Né? Então hoje, por exemplo, quando o Miguel tá fazendo a oração dele, né, ele dá aquelas travadas, eu tô ali do lado para falar, olha, agradece pela família. Né? Você está ali instruindo e apoiando a pessoa. Delargado, tipo, deixa para lá, alguém vai fazer esse trabalho. Isso não é vontade de Deus, é obrigação sua, quanto homem e cabeça do lar. Lembra que a cobrança vai recair sobre você. Lembra o que aconteceu lá com Adão, né, quando ele foi expulso do paraíso? A primeira coisa que ele falou é que, não, a culpa não foi minha, não. O problema foi a mulher que tu me deste, Senhor. O problema, na verdade, não é meu, o problema é teu e dela. Foi isso que Adão quis dizer. Mas Deus não poupou de Adão, porque Deus falou, olha, a instrução eu dei para você. A ordem que eu dei foi para você. E você não fez o seu trabalho de discipular a sua esposa. Então, está expulso do paraíso também. A ordem de Deus para discipular a sua casa é sua, homem cristão. É você que tem que instruir as crianças e a sua esposa em oração. É você que tem que preparar os cultos familiares. É você que tem que trazer todos para o ensino da palavra. É você que tem que trazer a palavra de Deus para o seu lar. Essa obrigação não é do pastor, não é do seu amigo, não é da sua esposa. É sua, homem de Deus. E outro ponto que é muito, muito, muito importante, né, são as missões que Deus te deu para todas as outras pessoas. Não só a sua família, não só a sua parentela, mas com todos os próximos. Pensa que quando a gente vai discipular alguém, seja na nossa casa ou fora dela, é uma obrigação que Deus nos deu para proclamar o Evangelho. Ide por todo mundo e proclamar o Evangelho a todas as criaturas. E a pergunta que eu faço para você, servo do Senhor, quem é que você está discipulando? Para quem é que você está instruindo a palavra do Senhor? Quem vai prosseguir essa sua jornada? Porque este é o mandamento de Deus. Você tem a obrigação de discipular alguém. Você tem a obrigação de pregar a palavra de Deus. E não é para que essa pessoa, pode ser seu filho ou não, seja igual a você. É para que ela seja muito melhor do que você.
Apenas cumpra a palavra de Deus. Tudo mais Ele vai te fazer. Assim como Gideão teve medo, talvez você tenha medo, mas continua confiando no Senhor, que o trabalho vai ser dele, afinal de contas. Você é apenas um instrumento de Deus para que o trabalho dele se cumpra nessa terra. Nunca se esqueça disso. A vitória virá para todos aqueles que de fato confiam no Senhor. Não temas. Pregue a palavra de Deus. Agora que estamos terminando nossa reunião, eu gostaria de convidá-los para fazer mais uma oração. Vamos fazer a oração e não vá embora, que eu tenho alguns recados para dar para você. Vamos lá? Feche seus olhos, curve sua cabeça em sinal de respeito ao nosso Senhor e ore. Senhor Deus amado Pai, que esse vídeo tenha sido abençoador na família e na vida de cada irmão que escutou. Pai querido, Deus amado, nos dê coragem, Pai. Nos dê a confiança para pregar o Seu Evangelho, para aproveitarmos todas as oportunidades que tivermos de falar do Teu santo nome para todas as pessoas desse mundo, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, por cada dia de nossa vida, porque cada dia nós temos a oportunidade de falar da Tua santa palavra, todas as transformações que ela já fez na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus irmãos, Pai. Te agradeço porque eu conheço Jesus, eu conheço que Ele de fato salva, que Ele transforma, que Ele é o único caminho que leva ao Deus Pai Todo-Poderoso. Pai querido, Deus amado, te agradecemos pelo sacrifício feito por Jesus, Pai. Te agradecemos, Deus Pai, porque Ele morreu para nos salvar. Reconhecemos que sem Ele não há salvação. Senhor Jesus, te pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Te pedimos perdão pelos momentos que nos acovardamos. Te pedimos perdão pelos momentos que não propagamos a Tua palavra. Senhor Deus, continue conosco, Pai. Nos dê coragem, Pai. Deus querido, Deus amado, nos dê a vontade de orar. Nos dê a intrepidez para falar a Sua palavra onde quer que nós estejamos. Pai querido, Deus amado, te agradeço por tudo. Engrandecido e louvado seja Seu grande nome. Em nome de Jesus. Amém. Em nome da ação social da nossa Igreja Assembleia de Deus Cairóis, gostaria de agradecer a cada irmão que tem ajudado a compor as cestas básicas que abençoam tantas famílias da nossa igreja. Obrigado, muito obrigado pela sua ajuda. Continue nos ajudando. Ainda não passamos esse período de pandemia, ainda há muitas famílias que dependem desta ajuda. E continuamos também lembrando que estamos na campanha do agasalho. Se você tem aquele agasalho, né, passamos aí num período de quarentena em casa, né, alguns casacos, né, quando a gente bota, dá aquele abraço apertado na gente, que a gente ganha aqueles quilinhos ali, se possível, doe esse agasalho. Ele, nesse momento, faz muita falta às pessoas que estão em situação de rua. E nós ajudamos lá a Cristolândia, projeto da Igreja Batista, um projeto muito lindo que você deveria conhecer, e precisam da nossa ajuda. Continue nos ajudando. E mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição. Irmãos, é isso. Eu espero que tenha sido abençoado na vida de vocês. Curta esse vídeo, compartilhe, deixe aqui seu comentário que ajuda a gente a propagar a palavra do Senhor. Inscreva-se no nosso canal da nossa igreja também para receber as notificações toda vez que nós tivermos cultos, reuniões e etc. Você também vai ficar sabendo delas. Muito obrigado por tudo e até a próxima. Fique na paz do Senhor. Fique com Jesus no seu coração. Que Jesus continue abençoando e te iluminando cada dia da sua vida e protegendo sua família de todo mal. Fica na paz.